Fala você, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou te mostrar como que eu viralizei com esse post aqui no Threads. Na realidade foi uma resposta. Essa resposta aqui ela me gerou 785 likes, 10 respostas, né, diretamente pela thread, em cima de uma thread de uma polêmica. Eu já vou explicar para vocês como que vocês podem viralizar também, como que vocês podem usar os mesmos princípios que eu usei aqui nessa resposta para poder viralizar no Instagram, no YouTube, no Twitter, no TikTok, em qualquer outra rede social. Porque apesar do Thread ser uma rede social não tão muito usada e não tão comum assim, você pode pegar esses mesmos princípios aqui e aplicar em vídeos, aplicar em textos, aplicar em stories, aplicar em carrosséis e pode vender muito. Não só vender muito, como se tornar ainda mais conhecido aqui na internet. Tem uns 2 dias mais ou menos que eu tô olhando o Threads. Ele é uma rede social que estava meio esquecida para mim, para poder ser sincero. Só que à medida que eu tô olhando essa rede social aqui, eu tô cada vez mais gostando dela. Tá muito interessante porque tem tido discussões muito boas, discussões tanto de negócios quanto de vida pessoal também. É justamente isso que eu quero proporcionar aqui para você nesse canal também. Tanto instruções que podem te ajudar nos negócios, te ajudar a ser uma pessoa melhor, a ter mais dinheiro, quanto instruções para você ter um desenvolvimento pessoal um pouco melhor, para você evoluir na sua vida, para você ter sucesso em todas as áreas, ter mais dinheiro, ter mais conhecimento, ter mais saúde e melhorar como marca pessoal como um todo, para ser impossível de você ser ignorado e você poder escolher as oportunidades que você quer. Mas dito isso, como que eu viralizei essa resposta, mesmo apenas com 2, 3 dias aqui olhando threads, e como que você pode fazer o mesmo? Os princípios que eu usei, eles são muito comuns no mercado digital. Então, quando eu entrei aqui no Threads, eu já entrei com esse princípio de meio que viralizar, porque não foi uma viralizada, assim, foi só um comentário que pegou uma certa quantidade de likes, uma quantidade bem legal de likes. E claro que likes não são dinheiro no bolso. Você precisa ser reconhecido, você precisa ter esse traquejo para poder ser mais visto, só que também converter isso em clientes. Claro que isso daqui não me trouxe nenhum cliente, não me trouxe nenhum real no bolso. Só que isso daqui, à medida do tempo e à medida com que você vai estando mais presente nas redes sociais, você vai se tornando cada vez mais conhecido. E é assim que você começa. Você começa com uma sementinha, começa colocando um pouco todos os dias, até que esse pouco todos os dias que você coloca se torna um montante bem grande no final das contas. Então, por exemplo, aqui no meu canal, eu tenho mais ou menos uns 80, 90 vídeos. Eu estou colocando de pouquinho em pouquinho. Só que vai chegar daqui 2 anos, eu vou ter 500 vídeos. Vai ser algo impressionante. Esses 500 vídeos eu tenho certeza que eles vão me gerar muito dinheiro no bolso. E é exatamente fazendo isso. É você ser o médio com consistência. Porque quando você é médio com consistência, você pode até não ser tão bom assim. Só que se você permanecer ao longo do tempo, eu tenho certeza que você vai vencer. E pode olhar esses grandes influenciadores. Eles foram médios com consistência. Eles não eram tão bons assim no começo. Claro que eles tinham uma certa facilidade, eles dominavam o assunto que eles colocavam aqui na internet. Só que eles foram médios com consistência durante muito tempo. Eles foram médios com consistência durante tanto tempo que hoje eles são grandes, são bons e têm consistência também. E é por isso que eles dão certo. É exatamente isso que separa as pessoas que dão certo aqui na internet das que não dão. Mas o que eu usei para poder viralizar essa resposta exatamente? A primeira coisa que eu fiz foi começar com um gancho bem forte. Então, se vocês verem a resposta que está aparecendo aqui na tela, vocês vão perceber que tudo começa com uma discussão. A moça coloca uma certa polêmica sobre o home office, sobre o presencial e que o home office não está funcionando para ela. Só que é um contrassenso isso, porque a maioria das pessoas acha que o home office vai ser mais tranquilo. A maioria das pessoas acha que vai ser de boa você trabalhar de casa, que vai ter aquela certa flexibilidade que você não teria num trabalho presencial. Isso é verdade mesmo. E quando ela coloca que não está se identificando tanto com o modelo home office, ou quando ela coloca que às vezes o home office está sendo difícil, que ela está enfrentando vários desafios, isso é um pouco contraintuitivo. Porque as pessoas que trabalham presencial, a maioria delas tem o sonho de ir para o home office. E quem trabalha no home office sabe os benefícios que tem. Então as pessoas já olham esse post com um certo olhar de, putz, será que o que essa mulher está falando é verdade mesmo? Será que o problema não está com ela? E assim que ela postou, eu vi que apareceu no meu threads, na minha timeline, e eu já fui responder, já fui de encontro com isso. E eu só aumentei essa sensação de contrassenso que a maioria das pessoas sentem. Então a moça postou uma frase contraintuitiva, um post contraintuitivo, e eu só bati nesse post, bati entre aspas, né, porque eu não quis bater, eu só mostrei um outro lado, um outro ponto de vista, só que eu bati nesse ponto de vista falando o que a maioria das pessoas queriam ver. Então eu comecei com uma frase bem polêmica também. Então ela começou uma discussão, eu já comecei com uma frase bem polêmica, reforçando uma crença, reforçando a crença do senso comum.
Então, ela veio com um post contraintuitivo e eu bati nessa contraintuição mostrando o senso comum e mostrando o que a maioria das pessoas pensa, só que não tem coragem de falar ou não sabem colocar muito bem em palavras. E eu, como um bom copywriter aqui na internet, como um cara que escreve textos persuasivos, já entendi os princípios que eu deveria usar nessa resposta. Então, começar com um gancho forte. Esse gancho forte você pode usar nos seus vídeos no TikTok, você pode usar nos seus vídeos no YouTube, que foi o que eu fiz aqui, por exemplo, no começo desse vídeo. Você pode usar no começo dos seus tweets, no começo dos seus threads, pode usar no começo de qualquer coisa, no começo dos seus carrosséis, dos seus stories, dos seus reels. Porque a maioria das coisas que você faz aqui na internet tem só um único princípio, que é colocar mais atenção nos seus conteúdos. Então, quanto mais atenção você tiver nos seus conteúdos, maiores são as chances de você converter isso em seguidores e depois converter isso em clientes. Essa resposta aqui foi de uma discussão do dia a dia, uma discussão comum sobre presencial e home office. Só que podia ser muito bem uma discussão sobre negócios, uma discussão sobre clientes, uma discussão sobre vendas. Uma resposta dessa, imagina, se fosse uma resposta mostrando o meu trabalho, mostrando mais o meu portfólio. Quanto de clientes não veriam o meu potencial ou não veriam a forma com que eu escrevo? Depois que eu cheguei aqui com um gancho muito forte, então eu prendi a atenção da maioria das pessoas na primeira linha, eu vim com um desenvolvimento que reforçava essa primeira linha, só que de uma forma mais direta, de uma forma que realmente traduzia em poucas palavras o que a maioria das pessoas pensa e não sabe muito bem falar, não sabe muito bem colocar em palavras, ou não tinha coragem simplesmente de colocar na resposta para a moça. Eu vim então com um gancho forte, que prendia a atenção das pessoas, vim com o desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele foi muito importante para sintetizar exatamente qual que era o pensamento geral que eu tinha e que eu tenho sobre home office. E no final das contas, eu terminei com uma frase de impacto. Então, vou só pegar aqui para mostrar para vocês. Ó. A moça colocou assim, tá aparecendo aí na tela, mas eu vou ler aqui para vocês também. A moça colocou: eu não acredito em home office a longo prazo. Honestamente, acho que mina demais o psicológico da pessoa. Eu já tô nisso tem 4 anos. Alguém tem uma experiência boa para contar? A longo prazo, tipo mais de 2 anos. E eu tenho experiência de home office em mais de 2 anos, tem uns 3, 4 anos que eu trabalho em home office. Agora eu trabalho presencial, porque eu optei por ter essa experiência, já que eu nunca tinha tido essa experiência presencial. Só que eu sei muito bem do que ela está falando. Eu já trabalhei home office durante muito tempo. Eu sei como que você pode ter estratégias para se blindar contra isso, contra essa solidão, contra não ver gente, contra estar preso dentro de casa, porque a sua casa é seu trabalho é sua casa. Então, eu entendi exatamente o que ela quis dizer aqui. Só que, obviamente, eu não concordo com isso. Porque é infinitamente mais fácil de você ter flexibilidade, de você ter uma rotina um pouco mais tranquila quando você trabalha de casa. Basta a pessoa ter esse certo traquejo na hora de montar a própria rotina, na hora de ter relações interpessoais, enfim, isso daí no home office você precisa ter essas estratégias mesmo. E agora que eu estou no presencial, eu estou tendo que adotar estratégias para ter uma nova rotina trabalhando presencialmente. Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. Aí ela colocou isso daqui, não acredito em home office a longo prazo e etc. Tá aparecendo aí para vocês. E eu já cheguei de cara batendo nesse problema. O problema não está no home office, mas no teu perfil de trabalho e em como você leva a vida. Então, eu tirei o olhar das pessoas para a experiência dela, para as pessoas que estavam vendo essa resposta aqui, da experiência que ela colocou de home office, que realmente, pelo que ela falou aqui, deve ser um pouco difícil, e já trouxe o reforço da crença de que o home office é bom. Então, o problema não está no home office. Então, quando as pessoas olham que a moça teve um problema, teve uma experiência ruim com trabalhar de casa, eu já cheguei tirando esse problema, né, onde as pessoas falaram assim, caramba, verdade, o home office funciona para mim, o home office funciona para o fulano. Por que não funciona para ela? O problema realmente não está no modelo de trabalho, e sim no perfil da pessoa. Eu falei claramente, o problema não está no home office, mas no teu perfil de trabalho e em como você leva a vida. Eu já mostrei que a questão não é o modelo de trabalho, e sim a própria pessoa. Então o problema é único, ele é individual, e não do home office, não do coletivo. Porque a maioria das pessoas que trabalha de casa mesmo, elas vão olhar e vão falar assim, realmente, isso funciona para mim o home office. E se esse cara aqui tá dizendo que o problema realmente não tá, eu também concordo com ele, já que eu me dou muito bem aqui. E isso reforça o movimento, reforça a crença de que o trabalho de casa é mais tranquilo. E joguei a culpa para cima dela. Então tirei a culpa do modelo de trabalho, que é algo que a maioria das pessoas defende, e joguei, entre aspas, a culpa nela, né? Ou a consequência, ou a responsabilidade, etc., em cima dela. Aí eu coloquei aqui, tá se sentindo sozinha? Vai conhecer gente. Então é um problema que as pessoas do home office sentem.
As pessoas do home office realmente se sentem sozinhas. Eu não é que eu me sentia sozinho quando eu trabalhava de casa, mas realmente o contato com as pessoas ele é bem reduzido. Então, se você também trabalha de casa e você se sente sozinho, vai fazer um esporte coletivo, um crossfit, uma dança, um futebol, qualquer coisa. Vai sair no final de semana e tal. Aí eu coloquei, tá se sentindo sozinho, vai conhecer gente. Quer trabalhar com alguém do lado? Convida um amigo para trabalhar em uma cafeteria. Tá se sentindo preso dentro de casa? Cria um cantinho do trabalho. Então, eu peguei uma dor e já joguei uma solução. Então, eu cheguei com uma frase forte, um gancho muito forte, que prendeu a atenção da maioria das pessoas, e vim com dores e soluções. Então, se a pessoa está se sentindo sozinha, que é uma dor, se sentir sozinho, eu já vim com a solução. Vai conhecer gente. Outra dor, quer trabalhar com alguém do lado? Que a pessoa que trabalha de casa muitas vezes não tem alguém do lado para trabalhar. Convida um amigo para trabalhar em uma cafeteria. Então, se ela está sentindo essa dor de não ter com quem trabalhar, de se sentir sozinha, outras pessoas que trabalham de casa também podem ter essa dor. E eu já cheguei com a dor e com a solução. Quando a pessoa vê uma dor dela e já vê uma solução de cara, ela se sente ajudada. Então, não só a moça que colocou aqui essa dor pode ter se sentido ajudada com a minha resposta, apesar de ter sido uma resposta um pouco dura, reconheço. Outras pessoas que têm essas mesmas dores, quando vem uma dor que eu coloquei e uma solução, elas também se sentem ajudadas. Que foi isso que aconteceu com várias respostas que eu tive aqui também. Gente que falou assim, ah, você me ajudou, excelentes dicas, etc. Aí eu coloquei, tá se sentindo preso dentro de casa, cria um cantinho do trabalho. Então, outra dor, as pessoas que trabalham de casa se sentem presas, porque às vezes o mesmo ambiente de trabalho é um ambiente que ela dorme, ou é um ambiente que ela compartilha com a sala, enfim. E aí eu terminei com uma frase de impacto e uma frase que sintetiza tudo o que as pessoas sentem e que realmente reforça esse comportamento de tribo, esse comportamento de grupo. Home office só é valorizado quando você perde ele. Então, quando as pessoas conseguem um trabalho de casa, elas sentem quase que um trunfo, elas defendem aquilo ali a todo custo, porque realmente é mais flexível, é um pouco mais confortável você trabalhar de casa, se esse for o seu perfil, é claro. Então, eu terminei reforçando essa crença de que o home office é algo forte. Quem trabalha de casa realmente defende aquilo com unhas e dentes. Então, esse pessoal que trabalha de casa e que concordou com o meu post vai guardar aquilo ali como um guardião e vai concordar e vai ser um defensor daquilo. Então, só para poder resumir os princípios que eu usei para viralizar essa thread aqui, viralizar em suas devidas proporções, né? Para tornar esse post mais relevante, digamos assim. Viralizar é uma palavra muito forte para isso daqui. Eu cheguei com um gancho forte, cheguei chamando muita atenção das pessoas, com uma frase de impacto, uma frase curta e de impacto. Então é isso que você deve fazer no seu vídeo do TikTok, é isso que você deve fazer no seu carrossel, é isso que você deve fazer nos seus stories. Porque quando você angaria a atenção de uma pessoa e direciona ela para o seu story, por exemplo, direciona ela para a sua mensagem, a chance de você reter a atenção dessa pessoa ao longo do seu conteúdo é muito grande. É exatamente isso que você deve fazer. Então, uma vez que eu prendi a atenção das pessoas, que elas estão rolando o feed, que elas estão vendo várias outras threads, ou estão vendo vários outros vídeos, uma vez que você chama a atenção de alguma forma, seja com uma frase, seja com algo na tela, seja reforçando alguma crença, ou de qualquer forma que você vai chamar a atenção das pessoas. Se você chamar a atenção delas, você vai ter atenção. A atenção pode se transformar em seguidores, e os seguidores podem se transformar em clientes. E quando você tem clientes, seja de qualquer tipo, o dinheiro entra no seu bolso. Então, chamar muita atenção. Depois, no desenvolvimento, eu vim com dores e soluções, dores e desejos, dores e respostas para essas dores. Então, cheguei com um gancho forte, vim com dores que as pessoas sentem para gerar conexão e para gerar identificação, e cheguei com as respostas para reforçar a minha autoridade e a forma com que as pessoas podem solucionar aquelas dores de uma forma simples, de uma forma direta. Então, um gancho, um desenvolvimento com dores e soluções, uma frase de efeito final, uma frase que reforça esse comportamento de tribo. Essa frase final poderia ser um CTA, poderia ser uma chamada para ação. Então, eu poderia, ao invés de terminar com essa frase, falar assim: e você, concorda com isso? Faz sentido? Me conta aqui sua opinião nos comentários. Então, é imperativo. Eu poderia terminar dessa forma, ou poderia terminar com uma frase de impacto. Como é reforçando o comportamento de uma tribo, é reforçando o comportamento de uma crença que as pessoas acreditam, eu preferi terminar com essa frase mais de impacto, para exatamente concluir o post com tudo, ser aquele gran finale, sabe? E realmente foi uma resposta muito boa, tanto que gerou um resultado surpreendente em apenas um dia. E olha que eu não tenho nada de seguidor lá, tipo,
Threads, o algoritmo dele é um pouco diferente. Eu estou meio que entendendo como que funciona o algoritmo lá. Então, terminei com essa frase de impacto, que isso daí gera um boom na cabeça das pessoas e sintetiza todo o pensamento. Então, é algo que você pode fazer também. Beleza? Então, se você pegar essa estrutura que eu usei, essa simples estrutura, e replicar para o seu conteúdo, replicar para o seu vídeo, replicar para o seu post, você vai ter muito sucesso também. É claro, né, nas suas devidas proporções. Você vai pegar e vai usar os princípios que eu usei, não exatamente esse framework, né? Essa frase de impacto, esse desenvolvimento com dores e soluções e essa chamada para ação no final, essa frase de efeito no final. Você vai pegar o todo, vai pegar o entendimento desse vídeo e os princípios que eu te passei aqui para fazer exatamente o mesmo na sua comunicação. É assim que você se torna muito mais magnético, assim que você chama atenção, que você se conecta com as pessoas, quando você conta essas pequenas histórias através dos seus posts. É assim que você dá certo aqui. E fazendo um pouquinho todos os dias, postando esse pouquinho de conteúdo todos os dias, estando presente nas redes sociais, é exatamente aí onde você vai ter sucesso no longo prazo. Porque no curto prazo, beleza, isso daqui foi legal, é legal ter uma resposta sendo reconhecida assim por algo que eu já passei, por algo que eu tenho experiência e vivi na pele de fato. Só que mais legal ainda é colocar dinheiro no bolso. Não cheguei nessa fase ainda, já tive algum certo retorno com as redes sociais, só que não cheguei nessa fase ainda de qualquer resposta minha se transformar em clientes. Só que se você permanecer todos os dias e não só uma resposta, não só um post acabou, não só um vídeo uma vez por ano, eu tenho certeza que esse pouquinho todos os dias vai se transformar em um montante gigante lá na frente e você vai ter um resultado surpreendente. Então, utilize essa estrutura. Eu tenho certeza que ela vai fazer muita diferença para você. Como eu te falei, pegue os princípios do que eu falei aqui. Você pode utilizar exatamente esse mesmo esquema, esse mesmo framework que eu usei. Só que se você pegar os princípios e aplicar esses princípios para todos os conteúdos seus, aí vai fazer muita diferença mesmo, de fato. Tá? Então, utilize isso. Eu espero que você tenha muito resultado. E volta aqui nos comentários para me contar se você teve resultado, se você concorda comigo, como que foi a sua experiência usando esse método que eu te passei aqui nesse vídeo. E claro, tudo isso daqui no final das contas só reforça a sua marca pessoal. Então, quanto mais reconhecido você vai sendo aqui na internet, e quanto mais visto você é, e quanto mais pessoas você converte em seguidores, e quanto mais seguidores você converte em clientes, você vai construindo essa sua marca pessoal, com sua identidade, com seus valores e com sua personalidade, você vai se conectando com as pessoas e colocar dinheiro no bolso a longo prazo vai ser algo totalmente possível para você. É disso que eu estou em busca, estou fazendo isso daqui em público, e é isso que você pode fazer também. Se você já for uma pessoa pronta, já fica muito mais fácil e simples de você conseguir isso. Então, construa sua marca pessoal aqui na internet, aqui nesse canal eu ensino isso, em vários pilares, pilar de dinheiro, pilar de conhecimento, pilar de saúde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui. É muito importante que você se inscreva para receber os próximos vídeos. E não esquece de assistir esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que ele vai te ajudar também a você construir sua marca pessoal forte. Um abraço e até o próximo vídeo.